Passa a atacar grandes empresas americanas que estão no Oriente Médio. Eu te espero então às 7h30, hora de Brasília. Até já. Boa noite. Câmera de segurança registra homicídio em condomínio de Gravatá. Mulher é assassinada com vários tiros. Após mais de um ano em reforma, a Delegacia da Mulher de Santo Amaro é reinaugurada com novos espaços de escuta e acolhimento. Ao vivo do monumento Tortura Nunca Mais, no centro do Recife, mulheres participam de vigília para cobrar fim dos feminicídios. Acidente com micro-ônibus em Jaboatão dos Guararapes completa 2 anos. Famílias das vítimas ainda aguardam indenização. Estudantes visitam a exposição no Museu do Estado que marca 62 anos do golpe e da ditadura militar no Brasil. Organização das Nações Unidas cita o Recife como exemplo de cidade com soluções para o desenvolvimento urbano sustentável. A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher dentro de um condomínio em Gravatá, no agreste do estado. Imagens impressionantes mostram o momento do crime. O repórter Franklin Portugal traz as informações. O crime ocorreu em um condomínio de luxo no bairro de Novo Gravatá, aqui em Gravatá. Pelo vídeo das câmeras de segurança, é possível ver Gabriela Lima de Souza, de 33 anos, sendo surpreendida por um homem vestido de preto e encapuzado dentro da casa onde ela estava. Este homem faz vários disparos contra ela. E mesmo atingida, Gabriela tenta correr para longe, ficar fora do alcance da mira da arma, mas não consegue. Devido aos ferimentos, ela morreu no local. Ao perceber que a vítima parou de se mover, o homem deixa a casa do condomínio de luxo. O caso, primeiramente, foi registrado pela Delegacia de Plantão de Vitória de Santo Antão, cidade da Zona da Mata, que fica a 35 quilômetros de Gravatá. Ontem mesmo, um suspeito foi conduzido à delegacia e foi ouvido pela polícia. Mas os policiais não encontraram provas e nem elementos suficientes para manter a prisão em flagrante. As investigações agora seguem a cargo da Delegacia de Gravatá. Quem vai conduzir o inquérito é o delegado Luciano da Fonseca. Nós buscaremos testemunhas, prova pericial também, perícias foram realizadas e serão realizadas. O vídeo é bastante importante, na verdade hoje a nossa equipe já deve diligenciar aí em outras buscas, mas a questão de vídeo monitoramento é muito importante para a investigação. A primeira Delegacia da Mulher do Recife voltou a funcionar hoje no prédio original no bairro de Santo Amaro. Durante a reinauguração, também foi lançado um site para facilitar o acesso das vítimas aos serviços da polícia. A requalificação ampliou os espaços e modernizou a estrutura. Agora a delegacia tem salas de escuta especializada e novos ambientes de atendimento. O investimento foi de R$ 655 mil. A estrutura física nova, depois da reforma, comporta também um atendimento mais qualificado, mais humanizado, porque agora nós teremos salas individualizadas para registro de ocorrência. As salas visualizam a brinquedoteca, que muitas mulheres vêm procurar atendimento com as suas crianças, né? Então elas vão poder ficar na brinquedoteca em segurança, sendo observadas pelas mães, pelas responsáveis. E a gente também tem cartórios individualizados, a gente vai ter uma maior amplitude de salas e um conforto maior até para essa mulher em situação de violência que procura a unidade para ser melhor atendida aqui. O plantão funciona 24 horas. A entrega da reforma foi feita no mesmo dia em que o governo do estado lançou o programa 197 Mulher, um site que permite registrar denúncias, pedir medidas protetivas e buscar orientação. Ele é uma rede inteligente porque eles vai nos trazer os dados dessas mulheres, a gente vai saber por bairro, por cidade, por localidade, para que a gente possa fazer uma intervenção efetiva. Seja de treinamento, seja de conscientização, seja de mais policiamento. O serviço permite o envio de informações, fotos e vídeos. As medidas foram anunciadas em um momento de aumento da violência contra a mulher. Em 2025, Pernambuco registrou o maior número de feminicídios dos últimos 8 anos. Só nos 2 primeiros meses deste ano, 18 mulheres foram mortas. Casos recentes mostram a gravidade do cenário. Uma jovem de 22 anos foi vítima de feminicídio dentro de um condomínio no Recife.
E no bairro do Espinheiro, um homem foi indiciado por tentar matar a ex-companheira. A PM afirma que ele deu pelo menos 20 tiros na porta do apartamento dela. O aumento da violência contra a mulher também aparece nas tentativas de feminicídio. Segundo a Secretaria de Defesa Social, nos 2 primeiros meses do ano passado foram 20 ocorrências. No mesmo período deste ano, esse número subiu para 34, um aumento de 70% em apenas um ano. Nós estamos no final do mês da mulher, em março, e abrindo o mês de abril, que é o mês da luta do enfrentamento à violência contra a mulher. E nada melhor do que a gente fazer isso, entregando equipamentos públicos, que estão somados a novos profissionais que aqui chegam da segurança pública, também aos novos centros de referência e acolhimento a mulheres vítimas de violência, que estamos abrindo 30 no estado de Pernambuco, em parceria com os municípios, a gente garantir rede de proteção para permitir que Pernambuco seja cada vez mais um estado mais seguro. O secretário de Defesa Social afirma que o estado prepara um reforço no efetivo. A partir de junho, 470 novos policiais civis devem passar a atuar nas ruas. Isso vai melhorar a nossa capacidade de investigação. Mas eu volto para o ponto crucial. A polícia só pode agir a partir do momento que ela toma conhecimento de que o crime está ocorrendo. Então, o que a gente precisa é mais notificações, mais registros de ocorrência. E, às vezes, a mulher não tem coragem, a vítima. Mas um familiar, um amigo que está próximo, pode fazer essa denúncia. A gente precisa mudar essa legislação para que aquela pessoa que cometeu uma agressão ou quase matou uma mulher, ele não seja solto para responder em liberdade. Ele permaneça preso. E tem uma vigília contra o feminicídio acontecendo neste momento, em frente ao monumento Tortura Nunca Mais, aqui na Rua da Aurora, no centro do Recife. Quem acompanha ao vivo é a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Esse é o primeiro ato da vigília organizado pela Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal do Recife. A gente vê que já tem pessoas chegando, daqui a pouco vão começar 2 performances artísticas, algumas pessoas segurando velas para simbolizar essas vidas, né? Nesse período, assim, vamos dizer, de escuridão, de trevas, que é muita dor para as mulheres, acender uma luz também de esperança. Aqui comigo a vereadora Cida Pedrosa, que é presidente dessa comissão. É hoje que começa, mas a ideia é que se repita toda terça-feira, última terça-feira do mês, para não ficar aquele debate só talvez no mês de março, né, que é o mês da mulher. É uma pauta que precisa ser falada sempre, né, Cida? Boa noite. Boa noite, minha querida. A gente está num momento quase pandêmico. A cada 3 dias, uma mulher é assassinada em Pernambuco. Percentualmente é o estado que tem mais matado mulheres vítimas de feminicídio. Então, o que a gente quer é não deixar isso calado, a gente quer trazer para a rua, sempre com performances artísticas, para sensibilização para o tema. Hoje nós vamos ter aqui uma performance da Fabiana Pirro e da Hilda Torre, 2 atrizes feministas da nossa cidade. E a gente quer juntar cada vez mais mulheres. As políticas públicas precisam, de verdade, serem juntadas, assim. O Estado tem que se juntar com o município, porque vários dos assassinos, dos que matam mulheres, têm medida protetiva. Outros, as mulheres tinham feito o BO, tinham ido à delegacia fazer a denúncia. A gente não pode deixar que uma mulher que fez denúncia morra, que um homem que tenha a pulseira eletrônica chegue perto da mulher, diga. E nesses minutinhos finais, só para a gente falar que a comissão também trabalha para monitorar essas políticas e cobrar uma maior eficácia, né? Sim, nós cobramos. Hoje a gente tem uma luta grande dentro do município e conseguimos hoje inaugurar mais um centro de Ser Clarice para atender mulheres vítimas de violência. Só o acolhimento, só o monitoramento da política pública é possível a gente salvar vidas. Perfeito. Parabéns pela iniciativa, Cida. Vai até 8h30 da noite, ainda dá para chegar, tá, Márcio? Volto com você. Obrigado pelas informações, Luna. Os deputados estaduais aprovaram hoje um reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da rede estadual de ensino. Mais de 77 mil servidores devem ser beneficiados com o aumento. Também foram aprovados hoje os vetos da governadora Raquel Lira às mudanças que os deputados haviam feito ao orçamento deste ano. Por causa do embate entre parlamentares do governo e da oposição,
O projeto que permitiria que a governadora alterasse até 20% do orçamento por decreto acabou sendo retirado de pauta. Ainda não há previsão de quando esse projeto será votado. O acidente envolvendo um micro-ônibus no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, completou 2 anos. 5 pessoas morreram atropeladas pelo veículo durante uma procissão no domingo de Páscoa. Para as famílias das vítimas, o sentimento hoje é de abandono. Era 31 de março de 2024, um domingo de Páscoa. No bairro de Marcos Freire, em Jaboatão, um micro-ônibus perdeu o freio e desceu desgovernado pela Avenida Barreto de Menezes, na ladeira da Adelaide. Fiéis participavam de uma procissão e foram atropelados. 29 pessoas ficaram feridas e 5 pessoas morreram. Júlia revisita o lugar do acidente e a dor só aumenta. Com a foto da irmã no peito e uma saudade que não sai. Jéssica tinha 22 anos. É muito difícil, né? Nada vai suprir a falta que ela faz. Para minha filha, para minha irmã, para mim, para o meu irmão. E todos os dias é difícil. Principalmente hoje, né? 2 anos e a gente vê que nada foi resolvido, nada mudou. Entre as vítimas do acidente estava o Edson Maurício, marido de Jeane. Hoje é na força dos filhos que Jeane tenta se manter de pé. A gente se apega um ao outro, né? Se ajuda um ao outro. É uma saudade imensa, né? Que eu não sei nem explicar. Saudade de final de semana, ele tá em casa, os almoços de domingo, os feriados, todo mundo junto, reunido. Nelson transformou parte da dor em lembrança. Construiu com recursos próprios um memorial que leva o nome das 5 vítimas. Entre elas, a mãe dele, Dona Tereza. Até hoje não tem justiça, tá todo mundo solto, a justiça é lenta. Foi um trauma para todo o bairro, entendeu? Não só para a gente, mas a gente é que é mais pesado, mas o bairro todo sofreu também com isso. A Polícia Civil concluiu a investigação em novembro de 2024 e indiciou 3 pessoas por homicídio e lesão corporal com dolo eventual. O Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça em dezembro do mesmo ano. Desde então, há 1 ano e 3 meses, o processo tramita na 2ª Vara do Júri de Jaboatão e aguarda novas diligências. Já no âmbito civil, em novembro do ano passado, a Promotoria de Justiça de Transportes instaurou uma ação pública contra a Prefeitura de Jaboatão, pedindo a renovação da frota para regularização e segurança do Sistema Municipal de Transporte Público Complementar da cidade e indenização por dano moral coletivo, no valor de R$7 milhões. Rafael perdeu o pai. 2 anos depois, ele ainda olha para a ladeira com a mesma pergunta. Será que poderia ter sido evitado? Em 2 anos, o inquérito policial ainda não foi concluído. Em 2 anos, ninguém da prefeitura mais teve assistência com ninguém. E em 2 anos só resta a saudade. Mas são as mesmas coisas, os mesmos cenários, os mesmos coletivos. Não tem fiscalização de nada. É uma cooperativa. Não estou culpando a cooperativa ou simplesmente o próprio motorista, mas estou culpando o descaso que, para a gente, é um abandono. A Prefeitura de Jaboatão disse que está reestruturando o transporte na cidade com investimento em mobilidade de mais de R$1 bilhão e que estuda integrar o sistema local à rede metropolitana por meio do Grande Recife Consórcio. A Prefeitura disse ainda que, enquanto essas medidas não são implementadas, mantém vistorias e reforça a fiscalização no transporte público. Depois do Pelo menos 649 professores, estudantes e técnicos vinculados à Universidade Federal de Pernambuco foram alvo de práticas autoritárias da ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985. A reportagem está no G1 e você confere pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. A informação faz parte do levantamento da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE. Das pessoas identificadas como alvo dentro da universidade, 403 pessoas sofreram algum tipo de violação, como prisões, torturas, desligamento de alunos e expulsão de professores. 6 estudantes foram mortos. Para ver as informações completas, você vai lá no G1. E hoje, vou para essa câmera aqui. Hoje, no Recife, estudantes participaram de uma visita ao Museu do Estado para conhecer obras que retratam essa época da história. Era 1978 e o Brasil vivia a ditadura militar.
O pernambucano Rodolfo Mesquita retratou o momento com cores fortes. Medo e dor caminhavam juntos. A disposição de elementos que o artista escolheu para representar, ela é bem subjetiva. Por exemplo, aqui na base a gente tem elementos que representam a tortura na ditadura e como ele vai escalando tudo. A exposição reúne obras do acervo do Museu do Estado, todas de artistas pernambucanos. Não é uma mostra apenas política. São trajetórias de artistas marcados de alguma forma pela ditadura, como Tereza Costa Rego, Abelardo da Hora e Luciano Pinheiro, 60 anos de carreira. Ele participa da exposição com a obra Amor na Xícara, uma tela provocante para a época. Essa época é muito difícil, porque eu convivi num lugar onde na Rua das Crioulas, onde morava Gastão de Holanda, que era um estimulador de arte, fazia conferências todos os sábados na casa dele, e nesse período, com a ditadura, eu sofri o primeiro baque, né? Foi quando ele foi tirado de Recife para trabalhar num lugar bem longe e acabou essa história onde eu me iniciei, né? A visita guiada foi organizada pelo Museu do Estado e pelo Memorial da Democracia de Pernambuco. A atividade faz parte das ações de memória do golpe de 64. É o poder do artista como esse criador de memória e a ditadura querendo criar suas próprias memórias e essa exposição ela tenta fazer um processo de reparação para esses artistas que perderam muitas vezes suas obras e suas vidas. Esse evento ele é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que o tema democracia é um tema que é preciso ser discutido, é preciso ser debatido. E o mais interessante disso tudo é pensar trazer um tema tão vivo como este para um museu. Hoje, alunos da Unicap visitaram a exposição. A proposta é refletir sobre o passado, para que não se esqueça dele. É muito importante que a gente pense na formação de estudantes e de professores que sejam críticos e reflexivos, para à medida que eles entrarem em um espaço como esse, possam pensar que sim, que história está sendo contada aqui. E uma apresentação esta noite na Faculdade de Direito do Recife propõe uma reflexão sobre o período da ditadura militar. Ao vivo, o repórter Juliano Roque mostra pra gente. Oi, Juliano, boa noite para você. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Essa encenação acontece depois das 7 horas da noite. Retratos de chumbo, Márcio. As rosas que enfrentaram os canhões. Tudo isso encenado nesse local aqui emblemático, também naquele momento de ditadura, Faculdade de Direito, um local muito forte de resistência. Essa encenação, ela faz parte das atividades voltadas para essa data que são organizadas pelo promotor de justiça, José Soares, que conversa com a gente agora. Doutor, boa noite. Qual a importância dessa reflexão? De lembrar, falar, para não esquecer. Perfeitamente. Essa data, Juliano, ela deve ser sempre objeto de reflexão. Lembrar para não esquecer, para rechaçar. Por quê? Porque o que aconteceu há exatamente 62 anos atrás importou no lançamento do país em 21 anos de perseguições, torturas e toda sorte de violações de direitos humanos. Portanto, todo dia 31 de março nós devemos lembrar para rechaçar e ressignificar a data, para que jamais se repita, jamais aconteça. No dia de hoje, especificamente, nós estamos fazendo um paralelo entre o regime autoritário e a violência de que foi vítima as mulheres, especificamente, a ditadura e a misoginia. Esse braço terrível da ditadura, a misoginia, o que fazer para não carregar isso daqui para frente? Perfeitamente. É óbvio que os homens foram vítimas da ditadura e da tortura. Mas, no que diz respeito às mulheres, isso precisa vir à tona, nós precisamos jogar luz nisso. Havia aí um componente mais grave, que era a violência sexual, o sadismo, a covardia, né? O uso dos seus corpos. A tortura não se voltava exclusivamente para a obtenção de informações. Não, buscava realmente destruir personalidades, histórias e caráteres. E mulheres. É por isso que a gente tem que falar sempre. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para o senhor. Márcio. Obrigado pelas informações, Juliano. Um edital convoca pesquisadores a analisar o uso de fontes geradoras de energia aqui do estado. O desafio não é simples: levantar todas as fontes geradoras de energia em Pernambuco, seja elétrica, de combustível fóssil, hidrogênio verde, biomassa, gás, e identificar a quantidade que a gente consome,
tanto do que é gerado aqui quanto do que compramos de outros estados. É o chamado balanço energético. Essa é a proposta de um edital lançado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do programa Cientista Arretado. E o evento de hoje à tarde, na sede da Secretaria, no bairro do Recife, reuniu pesquisadores interessados em conhecer melhor a convocação. A gente consegue aproximar a academia, universidades, centros de pesquisa para propor soluções inovadoras para os desafios públicos, desafios a nível de política pública mesmo do Estado. O valor do edital é de R$1.052.000 e a inscrição é pelo site da FACEP até o dia 27 de abril. O ganhador terá 2 anos para realizar o projeto. Giovana pesquisa energias renováveis e veio tirar dúvidas sobre o edital. Quando veio a proposta desse balanço energético, eu fui pesquisar e eu achei bem interessante no sentido de conhecer mais sobre o Estado, de fazer um trabalho estatístico, que é a proposta, né? E ver de que forma nós, pesquisadores, podemos também contribuir, indo muito além da pesquisa de transição energética. Eber também se dedica ao tema e acha que o balanço energético é um instrumento importante para o Estado. A gente está vivendo a era da transição energética, né? Então a identificação dos principais gargalos, né, de energia, geração, tanto e consumo, é de extrema importância, né? O Brasil já faz o balanço nacional energético e traz alguns detalhes de regionalismo, né, das regiões. É a Secretaria Executiva de Energia, ligada à pasta de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, que está de olho nos resultados do balanço. A ideia é que a pesquisa ajude a desenvolver políticas públicas para o setor, focando na transição energética e na modernização da infraestrutura. Um estudo relacionado ao balanço energético do Estado vai nos dar uma estratégia muito bem embasada cientificamente de como proceder em relação às nossas necessidades aqui no estado de Pernambuco. Iniciativas do Recife ganharam destaque na ONU por requalificar espaços públicos pensando na recuperação ambiental. Este aqui é o Cais da Vila Vintém, no bairro do Parnamirim, às margens do rio Capibaribe. Um lugar que até 2023 praticamente não tinha nada. Quer dizer, tinha lixo, estava abandonado, sem utilidade. Há 3 anos, a comunidade começou a ocupar o espaço, que hoje serve como área de lazer e também para praticar esportes. Mais à frente, o Jardim do Baobá. Antes de 2016, quando ele foi inaugurado, quase ninguém sabia que existia uma árvore africana centenária no bairro das Graças. A menos de 1 quilômetro deste ponto, quem é que não gosta de apreciar o rio da nossa cidade no cais que fica entre as pontes da Torre e da Capunga? Do outro lado do rio, na zona oeste, outra ação do projeto Capibaribe, os jardins filtrantes do Parque Caiara, no bairro da Iputinga. O que esses lugares têm em comum? Os 4 exemplos em diferentes áreas da cidade fizeram com que o Recife fosse citado pela Organização das Nações Unidas no Brasil. A ONU destacou ações que ajudam na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. O trabalho na capital pernambucana foi desenvolvido e executado pela Agência Recife para Inovação e Estratégia. No Parque Caiara, estes tanques, que ocupam uma área de 1.700 metros quadrados, funcionam como filtros, esponjas naturais, ajudam a despoluir o Canal do Cavouco e também o rio Capibaribe. O jardim consegue filtrar 350 mil litros de água por dia, que chega aqui muito suja, por causa principalmente do esgoto. Esse processo é natural, feito aqui nesses tanques enormes, que tem 1.700 metros quadrados. Ela recebe a filtragem com pedras e plantas. Depois de limpa, volta para o Canal do Cavouco ou segue para o rio Capibaribe. Cada parte da planta ela faz parte do processo de limpeza, tanto as suas raízes, quanto o caule, quanto a sua própria, até a flor dela ela tem um processo. Elas são macrófitas aquáticas, que elas e as bactérias que existem nessa água, elas trabalham para fazer a limpeza da água. Os pesquisadores
já conseguiram comprovar em laboratório a eficiência dos jardins filtrantes. A gente está finalizando um ano agora, no final do mês, mas a gente já consegue comprovar mais de 80% dessa limpeza da água. É bonito e é revigorante ao mesmo tempo, saber que nossa cidade está viva, ela só precisa de um pouquinho de infraestrutura. As plantas usadas são helicônias. Além de filtrar a água, elas também deixam o parque mais bonito. O cenário de antes, repleto de barro e com a temperatura mais alta por causa da ausência de árvores, deu lugar a uma área de convivência. Hoje, famílias fazem piqueniques, caminham, passeiam, descansam. Eu amo vir para cá com ele porque é um espaço muito importante para essa comunidade, para a gente ter um pouco mais de contato com a natureza. É sempre muito prédio, muita casa, não tinha um parque por aqui, então achei muito interessante. Vitor é motoboy. Ele trabalha mais de 10 horas por dia e vê o Parque Caiara como um refúgio. Tem as árvores, a sombra aqui, dá uma amenizada no calor, aí refresca bastante, dá pra dar uma equilibrada nesse sol. Esse corre-corre, é sol, é trânsito, buzina pra lá, pra cá, e tem que dar uma amenizadazinha por aqui. Nem parece que a gente tá aqui, né? É tranquilo demais. A presidente da Áreas explica que essas iniciativas são práticas, rápidas de executar e têm bom custo-benefício. Para ela, projetos como esses podem inspirar a recuperação de outras áreas da região metropolitana. Eles são projetos complexos no sentido da tecnologia da natureza que está ali envolvida. Mas eles são projetos viáveis e possíveis, feitos inclusive com a participação da comunidade nesse processo de construção. São inovações urbanas que têm dados mensuráveis e que podem replicar para outras realidades. Despoluir os rios e criar espaços públicos agradáveis. Iniciativas que apontam para um futuro focado na preservação da biodiversidade. E nós ficamos por aqui, lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 7h30. Para você, uma boa noite e até amanhã.